Boa noite. Mas hoje o negócio está forte aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, por participarmos com a gente nessa cantata de Natal. E eu quero começar com uma palavra de oração. Meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse instante, podemos nos reunir para ouvirmos a mensagem do Natal, a boa nova, que será apresentada aqui através das leituras da tua palavra também, através das músicas, também da mensagem. Pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações para aceitar essa mensagem, para colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Sejam todos bem-vindos à nossa cantada especial de Natal. Ó, vinde e adoremos ao Rei. A cada ano parece que o Natal se torna mais e mais comercializado. Mesmo em nações onde a maioria das pessoas se intitula cristã, esta celebração se tornou mais uma época de compras do que de adoração. A pressão para comprar presentes e planejar festas elaboradas torna cada vez mais difícil manter o foco sobre o real significado do feriado, o nascimento de Jesus, o Filho único de Deus, o Rei e Salvador do mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus prometeu enviar o Salvador. O povo ansiosamente esperava sua vinda. Ao passar dos anos, Deus repetiu sua promessa através de homens escolhidos com um chamado: clamar ao povo que abandonasse seus pecados e aguardasse o grande rei, cujo reino seria grandioso. Assim apareceram profetas, homens que, inspirados por Deus, falavam das coisas que teriam de acontecer e predisseram o nascimento, o ministério e o reinado do rei Messias. Deus prometeu que o Salvador viria ao mundo para esmagar a cabeça da serpente, para abençoar todas as famílias da terra, para ser o profeta a quem todos deverão ouvir. Ele será o Redentor que se levantará sobre a terra. Ele será o Rei que governará a terra com justiça e retidão. Ele será o supremo sacerdote e mediador. Ele nascerá em Belém da Judéia, da linhagem de Davi. Ele será reconhecido como Deus e Rei eterno e perfeito. Pois o menino nos nasceu, o filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. O Natal, portanto, representa a ternura e a compaixão de Deus, de seu Filho unigênito fez bebê, para ser tenazmente amado. Um bebê que tocou o coração das multidões e trouxe paz à terra, na mensagem gloriosa de que o Deus Pai é amor e deseja salvar todos os que em seu Filho confiaram. Assim, o Natal é a festa da alma. Abramos o nosso coração para o verdadeiro sentido do Natal.
venturosa manhã. Este é o mês e esta a venturosa manhã, em que o Filho do eterno Rei do céu, de donzela e virgem mãe nasceu. Nossa grande redenção do alto, ele proveu. A forma gloriosa, a luz florescente e a remota chama radiante de majestade, tudo abandonou para aqui conosco estar. Renunciou às cortes do eterno dia, escolheu no escuro lar de barro mortal habitar. Ó, curva e o presenteie com humilde ódio, lentamente deposite seus benditos pés. Terá a honra primeira de seu Senhor saudar, e una-se as vozes dos anjos a cantar. A Maria, aos pastores e aos sábios do Oriente, juntai-vos e oferecei adoração como singelo presente. Maria adora o Rei. As profecias se cumpriram. O Natal de Jesus assinala o mais notável de todos os acontecimentos. Anúncios preliminares foram feitos pelos profetas, os quais diziam há muito tempo: olhem, vai acontecer algo. Assim, várias proclamações foram feitas e todo mundo ficou esperando. Passados os anos, muitos as tinham esquecido, mas afinal veio. Deus havia escolhido uma família para receber seu filho na terra. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou seu filho, nascido de mãe humana. Boas novas, proclamação, anúncio, algo que leva ao regozijo. O anjo anuncia a Maria a chegada do Rei e Salvador. Não tenha medo, Maria, disse o anjo.
pois você encontrou favor diante de Deus, ficará grávida e dará a luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Depois o anjo anunciou a José em sonhos que o bebê gerado no ventre de Maria foi concebido pelo Espírito Santo para cumprir a profecia de que aquele menino seria o Salvador, e era o cumprimento da profecia. Dizia: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Mais tarde, Isabel, prima de Maria, reconheceu o senhorio do bebê gerado em sua prima. Isabel deu um grito de alegria e exclamou: você é bem-aventurada, é abençoada por Deus entre as outras mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Você creu que Deus faria o que disse, e por isso é que ele deu-lhe essa maravilhosa bênção. Maria foi bem-aventurada porque creu que Deus cumpriria todas as suas palavras, mesmo que as circunstâncias mostrassem o contrário, pois nada é impossível para Deus. Então Maria adora o Senhor com cântico, que reconhece e exalta a grandeza divina, colocando-se como serva, que precisa de um Salvador, assim como todos nós. Disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Ele é a luz prometida para este tempo de escuridão. O desespero não mais impera, pois neste infante está a solução. Deus enviou seu próprio Filho, o Filho de Deus, em forma humana de um simples bebê. Proclamai a todo mundo, toda raça, toda cor, que em Jesus o amor profundo salva o pecador. Confiança nele tende, não desprezará ninguém. Vinde, os braços nos estende, nasce em Belém. Great
E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, o menino, envolveu em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Tudo foi preparado para o nascimento de Jesus. O cenário foi uma simples e humilde estrebaria na cidade de Belém, na Judéia. Não teve berço, não teve enxoval, não teve quarto enfeitado. Teve sim uma rústica manjedoura, simples panos para encobrir, tudo isso numa estrebaria, onde os animais dormiam e comiam. Foi o nenê mais diferente que já nasceu neste mundo. O nenê era o próprio Deus, na forma humana. Habita em nossos corações, infante e Rei Jesus, pois desejamos contemplar visões de tua luz. Não havia hospedagem para eles, mas em seu coração, amigo, há lugar para Jesus. O que é o Natal para você? Festas, presentes, ceias, ou apenas mais um dia no calendário? Jesus não teve lugar de honra para nascer, mas ele veio por mim, por você, em humildade e paz, nosso Rei e Salvador. Reduziu seu tamanho de uma célula no ventre de uma mulher, a fim de nascer chorando como qualquer outra criança que ele mesmo criou. Rei da paz e Rei de amor, que deste mundo é o Criador, nasceu num rude berço de paz.
o mais doce e afável dos mistérios, a revelação de Deus ao homem, a encarnação. Pois Jesus, o Deus eterno, na plenitude do tempo, ele se humilha. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Trono, coroa, poder. Jesus, o Filho, o Verbo, a Palavra, no princípio estava com Deus, porque ele era Deus. E a Palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Sim, graça sem fim, nasceu Jesus. Os anjos cantaram jubilosos, nasceu o Salvador, o Filho de Deus, o Rei dos céus e da terra. Nasceu o Salvador, Jesus nasceu. Glória a Deus nas maiores alturas. O mundo inteiro poderia cantar e celebrar, pois naquele bebê está a sua esperança. Senhor, tu te tornaste tão vulnerável por nós, ao te tornares um frágil bebê. Obrigado por tua intencional humildade. Eu te adoro hoje por escolheres te vestir de carne mortal, com o único propósito de redimir a humanidade. Eu te louvo por tua dedicação sincera a essa tarefa difícil. Não demores, eis
Jesus foi comemorado com louvor e adoração a Deus, tanto pela multidão de anjos, quanto pelos pastores que viram o bebê. Os anjos anunciaram, cantaram e partiram. Os pastores tiveram a certeza de que foi Deus que enviou o seu anjo para lhes anunciar que o Salvador havia chegado. Era o Salvador, o Messias, o Rei e Senhor. Eles decidiram: vamos até Belém, precisavam participar da adoração. E assim, chegados em Belém, foram ter a uma estrebaria e ali acharam o rei, uma tenra criancinha envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. Depois, ainda de joelhos, adoraram e agradeceram a Deus por aquela dádiva de amor, a esperança da humanidade. Todos juntos exultemos: Deus da glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu nome. Nesse dia veio paz na terra. Os anjos louvavam, pastores adoravam, Maria sorria, e o mundo vivia o primeiro Natal. Vários séculos se passaram, e através deles vários natais vêm contando ao mundo sempre a mesma verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo
para que o mundo fosse salvo por ele. Pastores assentados no campo viram uma grande luz. Foi a glória do Senhor que os cercou de resplendor. Ao nascer do bom Jesus, o anjo afasta os temores dos assustados pastores. Não temais, não temais. Doce voz acalma e alegra a alma. Mensagem celestial, Natal, Natal. Eis aqui hoje e que será para todo o povo o marco de um radioso dia. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, a bendita luz de Deus, ao nascer o Rei e Salvador Jesus. Durante muitos anos, alguns sábios do Oriente esperavam um novo rei, cujo nascimento deveria ser acompanhado de uma estrela. Estes sábios, também chamados magos, vinham estudando os céus, e com a chegada da grande estrela que conseguiram observar, a mensagem era clara. O grande rei Messias, tão esperado, havia chegado.
Cada um vendeu suas possessões para dar um tesouro a esse rei. Seus presentes indicavam que a sabedoria desses homens vinha de Deus e ia além do entendimento deles. A escolha de cada um dos presentes, ouro, incenso e mirra, indicava que o ungido de Deus serviria seu povo como profeta, sacerdote e rei. Mas ele teria que ser mais do que apenas um homem. Sim, ele é o verdadeiro rei dos reis. Os escritos de Moisés proclamavam isso e contam sobre uma estrela que anunciaria a sua chegada. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá ao céu. Não restava nenhuma dúvida, o momento havia chegado. Deus lhes havia falado claramente pela sua palavra. Então, na noite de Natal, quando essa luz estranha brilhou no céu, estes sábios começaram uma longa jornada através do deserto, à procura do Cristo menino. Vamos, sábios, magos, ontem e andem. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Homens sábios escavam dos lábios a pergunta impertinente: onde está o rei nascido? Onde? Eis que viemos do Oriente,
onde a estrela avistamos, e guiados por seu brilho, o Rei dos Reis procuramos. Queremos visitá-lo, adorá-lo. O rei Herodes se agita, Jerusalém fica aflita. Onde está o rei nascido? Onde está? Os escribas congregados, os príncipes também, vão procurar cuidadosos, cautelosos, note bem. E tu, Belém Efrata, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Belém, o berço do rei nascido é Belém, Belém pequena, Belém humilde, Belém Efrata, nova, tão grata, notícia amena, Belém pequena recebe o rei. Minha alma alegre canta louvor a Jesus Cristo, o Salvador, porque nascido lá em Belém é para o mundo o Supremo Rei. Seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e os presentearam com ouro, incenso e mirra. Que todos adorem ao Rei. O menino nascido é o Salvador, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Seu nascimento não teria razão de ser se ele não corresse pelos pecados dos homens. Jesus,
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E sua morte teria sido em vão se ele não tivesse ressuscitado. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O menino nascido é o rei. Onde está aquele que é rei, que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. O que daremos ao rei? O rei divinal tudo deixou e tudo ofereceu. Ele se ofereceu totalmente como sacrifício. Nós também, nesta noite festiva, queremos entregar nossas vidas como dádivas a Jesus. Assim como os sábios do Oriente tiveram grande alegria em oferecer a Jesus ouro, incenso e mirra, hoje nós também queremos dedicar a Jesus tudo o que temos e tudo o que somos, e desejamos que Ele use nossas vidas para a sua glória e para fazer conhecido o seu Evangelho entre todos os habitantes da terra. Muita gente há neste mundo, que triste condição, a semelhança de Herodes, só deseja posição, e incrédulos sem Cristo estão totalmente perdidos, sem salvação. Rejeitam o renascido, preferem condenação. Onde está o renascido? Onde está? Que hoje a sua resposta, com alegria e comoção, transbordante de louvor, de muito vera gratidão, seja a todos proclamada e bem alto anunciada. O menino renascido é meu Salvador Jesus, que tomou meu lugar numa horrenda e triste cruz. O menino renascido aqui está, triunfante, reinante, dominante, no meu coração, no meu coração.
Vamos fazer uma rápida reflexão naquilo que nós acabamos de ouvir. Quero ler um versículo de Mateus que diz, Mateus 11, capítulo 2, versículo 11, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Nós conhecemos bem essa história, dos magos, e costumamos até falar os 3 reis magos. De fato, tradicionalmente é falado os 3 reis magos, mas na Bíblia não fala, nem fala que é 3, só fala os sábios, os magos. Não, provavelmente nem eram reis, mas o que a Bíblia deixa claro é que eram intérpretes de estrelas e que eles foram guiados por Deus até Jesus. Isso é fato. Agora, esse evento que muitas vezes ouvimos falar e vemos imagens, principalmente nessa época do Natal, tem algumas verdades bem profundas que nós podemos tirar algumas lições. Primeiramente, está falando de um rei, o rei da paz. Até tem uma música que canta o rei da paz, todo mundo dormindo ao redor. Já imaginou essa cena? O dia que o Criador do mundo, o rei dos reis, que veio para trazer paz a esse mundo, nasceu. Ele estava aqui nesse mundo, pessoas dormindo e nem imaginando que ali estava o rei Salvador, o rei da paz. Então, nós vemos também nesse evento a lógica humana. A lógica humana é diferente da lógica divina. A lógica humana levou os magos para onde? O palácio. Levou para o rei Herodes. Porque a lógica seria que um rei, e eles sabiam que era um rei, ele deveria nascer aonde? Onde um rei nasce? No palácio. Mas a lógica humana é diferente da lógica divina. O rei dos reis, o criador de todas as coisas, ele não nasceu no palácio. Ele nasceu humildemente numa manjedoura. Totalmente o oposto da lógica humana. Os humanos, quando pensam no nascimento do filho, o que pensa de oferecer? O melhor. Se for um rei, então, melhor ainda, um palácio. Mas o rei dos reis nasceu numa manjedoura, humildemente. Ele é tudo o que a humanidade precisa, mas as pessoas não percebem isso. Muitas vezes nem lembram dele durante o ano. Olha lá, se lembram no Natal, porque muitas vezes veio o Natal somente como um momento de festa, de presentes e tudo mais, nem lembram de Jesus. Mas celebramos o Natal por causa do nascimento dele. E nesse evento aqui nós vamos ver 3 aspectos rapidamente a respeito do rei Jesus. Primeiro, esse rei é criador. Segundo, salvador. E terceiro, restaurador. Agora, já parou para pensar que o rei criador, criado que criou todas as coisas, em João capítulo 1 fala que nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, se você nasceu é porque esse Deus criador te criou, e ele criou todas as coisas desse mundo para que você pudesse habitar nesse mundo. Já parou para pensar nisso? Ele foi o que criou tudo, e esse ser todo poderoso que criou tudo nasceu como um ser humano humildemente. O Criador nasceu. E outra coisa que ele fez bem no começo da história da humanidade, ele concedeu ou confiou a Adão e Eva o domínio de toda a criação. Então era para os seres humanos serem reis, serem os que mandavam nesse mundo, ter autoridade sobre todas as coisas. Hoje nós não temos autoridade sobre nada, não conseguimos nem mandar um cachorro sair do local. Qualquer coisa, vê um mosquito, o mosquito fica em cima, você bate, ele volta. A gente tem autoridade sobre nada na natureza. Às vezes o vento é forte demais, quando a gente está querendo vento, não tem vento. Parece que é tudo contra a gente enquanto estamos nesse mundo. Mas éramos para ser dominadores de tudo que foi criado.
Isso que eu estou falando está em Salmo 8, diz bem claro, fala assim, ó, tu os encarregaste de tudo que criaste, e puseste sob a autoridade deles, de Adão e Eva, todas as coisas. Então quem foram os primeiros reis aí, do mundo e talvez do universo? Adão e Eva. Eles tiveram esse privilégio, receberam essa autoridade do próprio Criador, mas sabemos que o pecado entrou no mundo. Por causa deles, lá em Gênesis capítulo 3 fala que por causa da desobediência deles entrou o pecado no mundo, a criação perfeita foi corrompida. A palavra mostra que o pecado é o que traz morte ao mundo. As pessoas morrem hoje por causa do pecado, as pessoas sofrem hoje por causa do pecado. O pecado trouxe morte, sofrimento e dor. O Criador fez tudo perfeito. Ele fez um paraíso para os seres humanos, um planeta perfeito para os seres humanos habitarem. Ninguém conseguiria construir algo tão belo e perfeito como foi o que Deus fez para os seres humanos. Mas eles desobedeceram. Falou, pode usufruir de tudo, vocês podem dominar todas as coisas, mas só não come daquela árvore que é do conhecimento do bem e do mal. Isso é o que pede. O que eles fizeram? Desobedeceram. E trouxe o pecado ao mundo, e a morte, o sofrimento. A criação foi maculada, foi manchada pelo pecado. Mas alguns podem pensar, mas Deus não sabia disso? Ele colocou uma árvore lá do conhecimento do bem e do mal, que tinha um fruto, se eles comessem, pudessem pecar, e Deus não sabia disso? Será que ele foi pego de surpresa? Não, Deus não foi pego de surpresa, ele sabia de tudo. A Bíblia diz que os seus propósitos nunca são frustrados. E porque ele sabia de tudo, nós vamos para o segundo ponto. O Rei Criador que nasceu nesse mundo, ele nasceu para ser o Rei Salvador. Como eu já disse, a queda humana, que é descrito lá em Gênesis 3, que foi quando desobedeceram, caiu, entrou o pecado no mundo, não foi uma surpresa para Deus, ele já tinha um plano elaborado, e lá em Efésios fala que esse plano era antes da fundação do mundo, antes de pensar, de criar todas as coisas, ou de criar todas as coisas, ele já tinha planejado salvar pessoas. Ele já tinha preparado uma mensagem para a gente poder apresentar aqui hoje à noite. Essas músicas que foram cantadas, essa história a respeito de Jesus, a história dos magos indo até ele, tudo já estava nos planos dele, antes mesmo de existir qualquer coisa. Ele não foi pego de surpresa. Ele veio a esse mundo, chegando aqui ele foi chamado de Rei dos Judeus. Inclusive usaram esse título para zombar dele. Nasceu em Belém, viveu humildemente, teve um ministério terreno de 3 anos publicamente, e ele exerceu o que? Autoridade sobre a sua criação. Ele mostrou que ele de fato era um rei, e que ele tinha toda a autoridade, assim como Adão e Eva deveriam ter. Mas eles falharam, porque eles pecaram. Ele não era pecador, e ele tinha toda a autoridade sobre a sua criação. Tanto é que ele estava numa tempestade, calmo, tranquilo, e ele mandava a tempestade acalmar e acalmava. Ele mandava os ventos se acalmarem, e as pessoas até perguntavam: quem que é esse que até os ventos lhe obedecem? Ele mandava os peixes ir para a rede dos pescadores, e os peixes iam. Ele ordenava que uma planta secasse, e essa planta secava. E vários outros eventos que poderíamos citar. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha autoridade, e ele tem autoridade sobre todas as coisas. E isso Adão e Eva perdeu, e nós perdemos essa autoridade. Hoje a natureza causa problemas para nós. Nós não conseguimos dominar as coisas que acontecem por causa do pecado. O fato é que ele manifestou o controle absoluto sobre tudo
que Ele criou enquanto Ele esteve aqui. Isso nos enche de esperança. Por quê? Porque o mesmo Rei que veio aqui a esse mundo, habitou aqui, exerceu autoridade, mostrou quem que Ele era, esse mesmo Rei Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele disse nas suas últimas palavras enquanto estava aqui na terra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Alguém que criou todas as coisas, que é todo poderoso, que tem autoridade sobre qualquer coisa e que pode fazer qualquer coisa em todas as áreas que você imaginar, Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Mas apesar dele ter vindo aqui, feito muitos milagres, curou muitas pessoas e demonstrou que Ele era o Rei dos Reis, que Ele era o Messias esperado pelos judeus, Ele não foi aceito, Ele foi rejeitado. Naquela época os seus o rejeitaram, Ele era um judeu, e os judeus o rejeitaram, e gritaram fortemente: crucificam, crucificam. Tinha até a oportunidade de soltar um criminoso, e eles queriam dar a oportunidade para soltar Jesus, e eles não queriam, soltaram o criminoso, mas não queriam que crucificasse Jesus. Ele foi rejeitado. Mas ele não foi só rejeitado naquela época, ele continuou sendo rejeitado e ainda continua sendo rejeitado. As pessoas não conseguem perceber esse pequeno evento que nós muitas vezes falamos sobre o nascimento de uma manjedoura humilde e vemos muitas vezes imagens e locais. Não conseguimos imaginar que um Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, de tudo que existe, se humilhou, se fez pequeno, se fez inferior e veio habitar nesse mundo. Não conseguimos imaginar a grandeza de tudo isso. E Pilatos perguntou para ele naquela situação próxima à crucificação: és tu o Rei dos judeus? Ele falou: o meu rei não é deste mundo. Jesus, o Rei, aceitou morrer numa cruz pelos nossos pecados, entregando-se voluntariamente. Ele ressuscitou, venceu a morte, ofereceu vida eterna a todos que nele creem. Aí você pode estar pensando: por que ofereceu vida eterna a todos que nele creem? Ele não morreu pelos pecados de todo mundo? Ele morreu para ser o salvador daqueles que nele creem. Aqueles que o rejeitam não será salvador. Você precisa crer, você precisa pedir que ele seja o teu salvador, e assim você receberá a vida eterna. Então, os 3 pontos aqui: ele é o Rei Criador, o Rei Salvador, e o último ponto, ele é o Rei Restaurador. O pecado trouxe sofrimento, morte e maldição à criação. Você é testemunha disso, não é? Já sofreu alguma coisa, já sentiu dor, a perda de alguém. Você sabe como que é ser um ser humano? A culpa é do pecado. Mas Jesus prometeu restaurar todas as coisas. De fato, até a natureza geme. A palavra fala que a natureza geme aguardando o dia que Ele vai restaurar. Não é só nós que gememos, não, a natureza também. Mas um dia Jesus voltará para restaurar tudo. E você sabe quando que Ele vai vir? Alguém sabe quando que Ele vai vir? Você vai falar: não, também não sei. Mas uma coisa é certa: pode ser a qualquer momento. Porque o apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos, ele achava que ia voltar nos tempos dele. Ele tinha esperança que ele fosse voltar nos tempos dele. Mas não voltou. Nós estamos mais perto do apóstolo Paulo. Eu acredito que ele está muito próximo a voltar. E sabe o que vai acontecer quando ele voltar?
Ele não virá, dessa vez ele não virá até a terra como ele veio, virá futuramente, mas a próxima vez que ele vir, ele virá nas nuvens. Ele vai arrebatar aqueles que não o rejeitaram, aqueles que creem nele, que pediram para que ele fosse o Salvador. E essas pessoas vão ser levadas, como se fossem raptadas, para o céu, de uma vez. Mas sabe quando isso vai acontecer? Pode ser hoje, pode ser amanhã, está muito próximo. Nós não sabemos o dia, mas sabemos que é fato. Essas pessoas não vão passar. Já ouviram falar do livro de Apocalipse? Lá fala de todas as mazelas que esse planeta vai sofrer. Se você nunca leu, leia. Essas pessoas que forem arrebatadas não vão passar por isso, mas os que ficarem vão sofrer todas aquelas coisas que estão escritas lá. Depois de 7 anos, que vai ser o maior período de sofrimento de toda a história da humanidade. Talvez você já pensou, qual foi o pior de todos os eventos de sofrimento da humanidade? Multiplica isso aí por 10, por mais. Vai ser o pior período de sofrimento de toda a história da humanidade, vai ser o período da tribulação. Mas vai passar. Não vai ser muito tempo. Depois de 7 anos, ele voltará. Mas aí ele vai voltar à terra. Ele vai eliminar os inimigos, vai prender Satanás de fato por 1000 anos, e aí ele vai reinar. O Rei Criador, o Rei Salvador, o Rei Restaurador vai reinar em Jerusalém pessoalmente, e aqueles que nele creem vão reinar com ele, e ele vai mostrar o que é ser um rei de fato, um rei justo, um rei que reina para o povo. Ele um dia cumprirá a sua promessa. Após o milênio, nós sabemos que haverá juízo final, julgamento de todos, as pessoas que não creem nele, e depois o estado eterno e viver com ele para todo sempre. Mas a questão é, enquanto ele não volta, nós estamos aguardando o retorno dele. Se o apóstolo Paulo estava aguardando naquela época, nós agora, muito mais. Enquanto ele não volta, somos chamados para viver como embaixadores do reino. Em seu reino literal, que está no porvir, ainda não sabemos quando será, mas uma coisa é certa, ele já é o nosso rei e tem autoridade espiritual. E um dia todo joelho se dobrará diante dele. Com isso nós podemos concluir dizendo o seguinte: os magos, eles eram gentios. O que eram gentios? Pessoas boas? Provavelmente eles eram, porque eles foram ser presentes ao rei. Mas é mais do que isso. Eles representam todas as outras nações, porque para Deus existem 2 nações, judeus e os outros, que são gentios. Não importa se é brasileiro, japonês, americano, tudo gentio. É judeu e gentio, 2 nações. Vocês já observaram que no mundo tem uma perseguição muito grande contra Israel? Todos os inimigos de Deus são inimigos de Israel. Israel é o povo de Deus, é a menina dos olhos de Deus. E os magos representam uma coisa muito importante. Eles simbolizam que a salvação é para todos, não só para os judeus, não só para aquela nação entre todas as nações que foi escolhida por Deus. A salvação é aberta para todas as outras nações, inclusive nós. Por isso a celebração do nascimento de Cristo deve ser marcada com adoração, gratidão. Sempre estamos procurando fazer uma cantata para poder lembrar essas coisas, transmitir essa mensagem, levar essas boas novas para outros. Nós começamos a viajar para outras cidades, nós fomos para 4 outras igrejas essa semana, estamos concluindo aqui, e a 5ª vez apresentando. Por quê? Porque entendemos que essa mensagem tem que chegar às pessoas.
O Rei dos Reis veio nesse mundo para nos salvar. E essa mensagem precisa ser transmitida. Nós não precisamos de outro rei. Em Jesus temos tudo o que precisamos. Aí a pergunta para você que diz: mas ele já é meu rei, ele já é meu salvador, eu sei de tudo isso. Então a pergunta é: se ele é teu rei, ele é quem rege a sua vida? É ele que manda na sua vida? O que ele quer você faz? Você obedece? Você o entende? Entende que ele é o Senhor? Agora, para você que ainda não entende isso, não recebeu como Salvador, nem sabe do que nós estamos falando, talvez nem nunca pensou a respeito disso, a pergunta é: por que não? Por que não tê-lo como rei de sua vida? Você sabia que a Bíblia diz que existem só dois caminhos? Após a morte só existem dois caminhos, não tem outras opções, só dois caminhos. Um largão, onde está um monte de gente indo para o inferno. Jesus, quando esteve aqui no mundo, ele falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque ele queria que as pessoas entendessem isso. Qual caminho você está? No largo, no mais fácil, naquele que está indo todo mundo? Você está naquele que é mais estreito, que segue a Jesus, que o obedece, que o aceita como Salvador? Lembre, eu não estou falando de igreja. Igreja nenhuma salva. Nenhuma igreja. Se tiver algum lugar, vem na minha igreja que aqui salva. Não existe isso. Só Jesus salva. Não importa a igreja que a pessoa vá. É a fé dela em Jesus que salva. Então, para você ser salvo, você precisa crer em Jesus. Não precisa participar da igreja, nem igreja batista, nem outra qualquer. Não precisa ser batizado, não precisa contribuir, dar oferta, fazer as coisas. Precisa. Nada disso precisa para ser salvo. Você só precisa crer. E a pergunta é: para onde você está olhando? Quem é o rei da sua vida? A lógica divina sempre aponta para Jesus. A lógica humana, para o palácio, para a riqueza, para os presentes, para os prazeres do mundo, a lógica humana. Mas a lógica divina sempre aponta para Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como chegar a Deus se não for por Jesus. Por isso cantamos e pregamos essa mensagem frequentemente. A palavra diz que ele viria. Nós temos essa promessa logo depois que Adão e Eva pecaram. Falou para eles que viria um descendente. A palavra do começo, de capa a capa, fala a respeito de Jesus. E prometeu que ele viria. Ele veio. Nasceu nesse mundo. Cresceu. Morreu na cruz. E você sabe que por que ele morreu na cruz? Não foi pelos pecados dele, ele não tinha pecado. Não foi porque ele não podia se livrar, ele podia fazer qualquer coisa. Ninguém poderia tocar um dedo dele, que ele é um Criador tão poderoso. Ele não tinha como alguém pregar ele numa cruz. Era impossível alguém fazer isso. O Império Romano para ele é poeira, não é nada. Mas ele morreu na cruz voluntariamente, sabe por quê? Por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Ele não tinha pecado. Ele teve que morrer na cruz por causa do teu pecado. Isso chama-se morte vicária, substitutiva. Ele teve que morrer no teu lugar, para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ter salvação. E o que acontece geralmente? As pessoas recusam esse sacrifício. Não se importam. Simplesmente olham para as coisas do mundo e não procuram saber como poder aceitar esse sacrifício que ele fez por ela. Então, ele disse que viria e veio. Ele disse que voltar, ele vai voltar. E você está preparado?
Se ele voltar hoje, você vai com ele para o céu, você vai ficar aqui e passar por todas aquelas coisas que está escrito lá no Apocalipse. Você está preparado? A Bíblia diz que hoje é o dia da escolha. Você pode tomar essa decisão hoje mesmo, reconhecendo Jesus como seu Rei e Salvador, permitindo que Ele transforme a sua vida para sempre. E sabemos que a vida vai ser transformada para sempre, porque vamos receber vida eterna, estaremos com Ele para todos sempre. Essa é a melhor parte. Mas essa transformação já começa aqui na terra. Enquanto estamos vivendo aqui, aguardando a volta dele, ele já começa a transformar nosso coração, nos ajudarmos a sermos mais humildes, menos orgulhosos, a compreender uns aos outros, a conviver com as pessoas, procurar entender os planos dele. A transformação começa de imediato, até um dia que seremos glorificados, teremos o corpo glorificado como dele, e estaremos com ele para todos sempre. Se por um acaso você gostaria de saber um pouco mais sobre a respeito da salvação que Cristo lhe oferece, nós estamos aqui para isso. Se você foi convidado por alguém, certamente essa pessoa saberá como lhe apresentar mais ou falar mais sobre o Rei Salvador, para que você também possa receber como Salvador da sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por esse instante que a Tua Palavra nos diz que o Rei Criador veio a esse mundo para ser o Salvador e restaurador de todas as coisas. Agradecemos por esse privilégio que temos, agradecemos por todos que aqui estão, que ouviram essa palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, seja para transformação, seja para submissão ao reinado do Senhor, seja para a salvação. Pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Antes de terminarmos, eles vão cantar mais uma música, e assim nós vamos encerrar. Então eu vou convidar a senhora a chegar. Vem o grande dia, ele voltará, sobre toda a terra ele reinará. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Conhecemos o poder de Jesus pelas batalhas que ele lutou, as vitórias que ele obteve contra o pecado, a morte e o inferno, e o aplaudimos ao vê-lo levando cativos do cativeiro. Na majestade de sua força, ele nos libertou do jugo de ferro e da pesada maldição da lei. O libertador não deve ser coroado. Sim, e ele reinará para sempre. Vão em frente almas livres que amam ao seu Senhor. Inclinem-se aos seus pés. Cubram o seu caminho com os lírios de seu amor e as rosas de sua gratidão. Vida longa ao Rei, toda glória a ti, Rei Jesus. Alegremente recebemos teu suave aceno. Governa em nosso coração para sempre, querido Príncipe da paz. Ó, o coração que canta seus louvores, poderoso herói, seja coroado para sempre, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Sim, vamos fazer uma oração, que nós vamos ter algumas coisinhas ali no fundo, eu imagino, né? Vai ser aqui dentro mesmo? Então vai ser ali? Só aguardar que nós estamos preparando, né? Então nós vamos orar e agradecer. Eu vou pedir para o Júlio orar para a gente, agradecendo por esse momento e já agradecendo por hoje também. Amém, boa noite.